Hoje eu vim aqui para falar do Cássio Cardoso, meu amigo do coração, contar um pouco da minha história, toda a minha trajetória. Minha mãe me colocou no jiu-jitsu quando eu tinha 16 anos. Meu primeiro professor foi o Pierino, no edifício Ike, ali na Copacabana, em frente ao Rodney, na academia do Rodney de Taekwondo. Ali morava o Paquetá, que era um dos melhores amigos do Carlson Gracie, que tinha todos os vídeos dos lutadores. Quando você queria um acervo de luta, quando você ia lutar contra alguém, você ia na casa do Paquetá e ele te dava o vídeo das lutas dos teus oponentes. E depois do Pierino, eu tive aula com o Jair, que foi outro faixa preta do Carlson também. Depois ele foi dar aula no Olímpico com Boi. E sempre lutando a minha vida inteira. Eu me apaixonei pelo jiu-jitsu. Uma das minhas inspirações foi o Cássio. Ver um cara magrinho, franzino, de repente virar um super campeão. Um cara que era pele no arpoador. E virou um fenômeno, um monstro. Ganhou de vários expoentes aí do jiu-jitsu. E dali eu fui pro Pinduca, o Nosferatu, o Lindão, meu amigo Olino, meu melhor amigo de Copacabana, me levou, eu já tinha 18 anos, a gente ia de moto treinar no Pinduca. O Pinduca, na verdade, começou na FEMA, na Figueiredo de Magalhães. Ele dava aula em cima e o Marcos Pessoa dava aula de educação física, de ginástica natural embaixo. Ginástica método calistênico naquela época. Foi uma coisa também que me empolgou a ser formado em educação física, foi o Pinduca, eu sempre segui os passos dele. E dali eu continuei lutando, treinando. Eu sou tetracampeão brasileiro, bicampeão mundial, bicampeão pan-americano, ganhei de alguns membros da família Gracie. Fui formado na Gama Filho em Educação Física com ele, com Paulo Caruso, Sérgio Reiser, Silvio Bering. Vi ele lutar várias vezes, vi ele lutar contra o Royler, vi ele lutar contra o Roker, vi ele lutar contra a família Machado. Então, para mim, sempre foi um fenômeno, sempre foi um monstro, porque ele era leve e conseguia ter uma habilidade tremenda. Foi, para mim, um fenômeno que eu vi no Carlson. E eu sempre continuei, porque o jiu-jitsu é mais do que ganhar uma luta. É uma filosofia de vida, é uma doutrina, é respeitar o próximo, é ter humildade, são bons hábitos alimentares, é dormir cedo, acordar cedo. Enfim, é uma doutrina. Eu sempre fui aluno do Pinduca, mas quando o Pinduca foi dar aula na Gama Filho, em 94, eu fui para o Carlson Gracie. Apesar que quando eu estava no Pinduca, eu sempre lutei pela Carlson Gracie, a minha vida inteira. E o Cássio, a gente teve uma amizade também de Copacabana, que eu sempre morei em Copacabana, na Constante Ramo, e a gente tinha amizade do Camões, da turma do Camões, que a academia do Carlson Gracie era na Figueiredo de Magalhães, onde é até hoje, está lá o Saporito, onde tinha o edifício Camões e que tinha as brigas de rua. Então a gente brigava contra outras galera do Leblon, galera de Botafogo, a gente era muito brigão. E o que mais me fez me motivar a lutar, assim, jiu-jitsu, foi ver que o pequeno pode ganhar do grande. O Cássio Cardoso foi um exemplo disso. Que ele era magrinho, franzino, tomava pau dos caras lá no arpoador, e o Carlson Gracie abraçou ele, transformou ele num monstro, e depois ele virou um fenômeno. Então eu vi uma inspiração tremenda em ver como o jiu-jitsu era eficiente, tanto na parte de defesa pessoal, como na parte de briga de rua mesmo, para sair na mão, na porrada. Porque o nosso jiu-jitsu, old school, é o jiu-jitsu para defesa pessoal, para briga. Não é negócio de berimbolo, como tem hoje em dia, que me desculpe os atletas de hoje em dia que fazem berimbolo, eu acho bonito e tudo, mas para briga, para rua, não tem eficiência nenhuma. Então, falar do Cássio Cardoso, para mim, é uma honra. Fico lisonjeado, porque me remete a muita coisa antiga, década de 80,
que nós nos formamos juntos na Gama Filho. Quando a Gama Filho ainda existia, era a melhor faculdade de educação física. Hoje nem existe mais a faculdade. Cássio Cardoso, para mim, não tem palavras para descrever a pessoa que ele é, o coração que ele tem, e o que ele mais ganhou comigo ponto foi quando eu estava no Texas, e nos Estados Unidos os caras são muito chatos em relação a diploma, currículo, e estava no meu currículo que eu pertencia ao Carson Gracie. E aí o cara investigou o Cássio Cardoso, que é formado pelo Carson Gracie, faixa preta do Carson Gracie, e foi questionar quem eu era. E o Cássio Cardoso falou, não, o Gavião é aluno do Pinduca, mas sempre foi da Carson Gracie, sempre fez parte do nosso time, é um excelente professor. Então o cara não tinha nada por que falar isso. E, poxa, eu fiquei muito lisonjeado. Então, eu gostava de andar com ele, com o Peixotinho. Aprendi muita coisa com o Peixotinho. Ele sabe que é um dos melhores amigos dele. E é isso. Quero só agradecer ao Cássio Cardoso pela amizade, pelo carinho e por ser uma inspiração para mim. Vi ele ganhar do Carlos Machado, vi ele ser garfado contra o Royler Gracie, vi ele ganhar de várias pessoas, enfim, várias lutas. E realmente um cara fenomenal, tem um coração maravilhoso. E eu tenho um carinho enorme por ele. E hoje a minha homenagem vai a você, Cássio Cardoso.